Senhor presidente, nobres colegas deputados, hoje, logo no primeiro horário, recebi uma ligação de uma produtora rural, Alice Sakai, do município de Vinhema. Alguns minutos depois, recebi outra ligação do vereador Sacolão, no município de Glória de Dourados, e os dois falando sobre o mesmo tema. Estavam vários produtores reunidos, produtores de suínos, onde estão começando a viver momentos dramáticos. Na região só de Vinhema, mais de 400 mil leitões já começam a passar fome. Em Glória de Dourados, centenas de milhares de animais também, porque a ração está racionada a 30% da necessidade diária desses animais, por conta das paralisações que acontecem em todo o Brasil. Paralisações que, de fato, traz à tona uma grande insatisfação nacional. Paralisações que nós já discutimos nessa casa, a questão do valor do combustível, e, de fato, é um valor que inviabiliza o transporte, e o Brasil, hoje, possui um dos transportes mais caros e que afeta diretamente todos os produtos nacionais, porque nós transportamos a nossa produção, os bens de serviço, os produtos industrializados por caminhões, que é o meio mais caro do mundo. Mas, diante disso tudo, e é importante fazer esse debate, essa discussão, da composição do preço do combustível, principalmente o óleo diesel, onde é o responsável por 40% do custo do transporte, que hoje se assemelha ao preço da gasolina. Nunca antes tivemos a oportunidade de ver o diesel com valor maior do que o álcool, ao mesmo preço da gasolina. Então, nós precisamos fazer esse debate, sim. Infelizmente, temos que fazer esse debate na dor, onde todos estão sendo afetados, e vindo aqui para a Assembleia hoje, todos os postos que nós passamos com filas enormes, com medo. Foi penalizado um posto de gasolina no interior do estado que estava vendendo combustível a R$ 8,00 o litro, porque dizia que vai acabar. Mas o mais importante dessa discussão, e que nós temos que dar respostas, é como vai ficar a cadeia produtiva, principalmente de animais. São seres vivos que precisam se alimentar e que estão se discutindo medidas autorizativas para que se possa passar caminhões de verduras, de produtos frescos e também de medicamentos, de oxigênios, mas que se precisa passar também rações. Alguns produtores foram até a Polícia Federal pedir apoio para poder passar com esse alimento e não obtiveram respostas. Nós precisamos fazer essa discussão. O governo do estado precisa tomar medidas. Nós não podemos deixar que essa situação possa ser empurrada com a barriga ou que vai ser solucionada na esfera federal.
porque o problema é local. O problema é em Dourados, é em Viema, é em Chapadão do Sul, é em São Gabriel do Oeste, é em Vicentina, é em Glória de Dourados, é em Fátima do Sul, é em toda a região que se tem animais, frangos, suínos, confinamentos. Nós precisamos tomar uma medida urgente, e essa medida passa pelo diálogo do governo do Estado, que tenho certeza, é sensível a essa situação, porque conhece de perto a necessidade do produtor rural, como produtor rural sabe muito bem e quer ajudar. Precisamos fazer uma reunião emergencial. O governo do Estado precisa chamar para a discussão, ou através dos seus interlocutores, para que se possa passar os caminhões com rações, com alimentos, porque o prejuízo vai ser incalculável. Empregos que poderão ser ceifados, prejuízos que serão acometido toda a classe, toda a cadeia produtiva, interferindo diretamente na vida das empresas. Os caminhoneiros são uma parte desse sistema que precisa, esse debate é um debate de todos nós. Hoje, nós sabemos que o combustível, ele sim tem um valor internacional, que é através do dólar, mas existem várias composições. O ICMS precisa ser discutido. A CID, que o governo está buscando para retirar. Ontem, com uma canetada, se conseguiu 10% de desconto nas refinarias. Ainda é muito pouco, deputado Enelvo. Ainda é muito pouco. Precisamos discutir mais. O Brasil tomou essa decisão na época de Getúlio Vargas e escolheu o transporte rodoviário como alternativa para o escoamento da produção e o transporte dos bens do nosso país. Uma decisão, na minha avaliação, errada. Precisávamos, naquele momento, ter investido nas rodovias, rodovias modernas, e essas rodovias, quando iniciaram no Brasil, já foi com equipamentos ultrapassados que vinham da Inglaterra. Precisamos rever o plano estratégico do nosso país para o futuro. O Brasil, que é um dos maiores produtores de milho, de soja, de álcool, de carnes, nós temos que ter, nesse momento, encerrando minhas palavras, senhor presidente, muita cautela. O estupim para uma revolução pode ter sido dada. Nós temos que ter uma cautela para que não se perca tantas conquistas ao longo de décadas. E para que isso não aconteça, precisamos manter sempre o diálogo. Chamar os representantes dos caminhoneiros, dos postos de combustíveis, das distribuidoras, e fazer um acordo, manter esse diálogo, porque o Brasil e o nosso Estado correm perigo.
perigo de desencadear uma frustração que está no peito de todo brasileiro, de tantas idas e vindas, tantos erros, e perdemos o controle. Essa casa vai fazer os pedidos e os encaminhamentos necessários que sempre pautaram a nossa democracia, e essa casa representa a voz do povo. Vossa Excelência disporá de 1 minuto para encerrar o seu pronunciamento. Encerro, presidente, pedindo para que os nossos líderes nessa casa possam articular esse diálogo para encaminharmos soluções. Era o que eu tinha, senhor presidente.